as boas-vindas para todo mundo. Vocês já estão percebendo que, bom, eu não sou brasileira, eu sou alemã. Meu nome é Tina Ziegler. Eu vou fazer a moderação hoje do nosso 5º webinário do projeto ProQR sobre a temática de Book and Claim. Eu sou diretora desse projeto ProQR e, bom, às vezes tem que, né, pedir desculpas pelo meu português, às vezes fugir uma palavra. Eu espero que vocês me entendem bem. Eu estou muito feliz de poder desejar as boas-vindas de todos vocês hoje, não só agora ao vivo, mas também na gravação. Antes de entrar nessa temática bem atual, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente, eu quero colocar alguns pontos assim, de regras para participantes. Eu quero pedir para todos os participantes, claro, menos os que eu peço, que eu dou a palavra, de desligar os microfones e as câmeras, por favor. Durante as apresentações de hoje, vocês podem fazer as suas perguntas, contribuições no chat. E no final das apresentações, nós vamos ter um tempo de poder dar essas perguntas, dúvidas para os palestrantes, ok? Mas vocês já podem colocar durante o chat. A gente tem aqui uma equipe maravilhosa, a Vitória e o Lucas, que vão fazer a consolidação de todas as perguntas. O acesso à sala da tradução, porque nós vamos ter 2 apresentações em inglês. Então, aqui nessa sala, tudo vai ser em português. Então, quando tem as 2 primeiras apresentações em inglês, aqui nessa sala, vocês vão poder acompanhar com nossa equipe de tradução em português, certo? Se vocês têm problema e querem ficar na sala de inglês, vocês podem acessar um link, ela está no chat, e vocês têm que usar um aparelho adicional para poder ouvir a tradução em inglês, ok? Nós temos uma gravação desse webinário de hoje. Ela vai ser disponível no nosso canal de YouTube. Já também tem um link no chat. Então, se vocês por alguma razão não podem ficar até o final, se vocês querem encaminhar para uma pessoa interessada, vocês podem utilizar esse link. As gravações vão ser disponíveis nos próximos 48 horas depois do evento encerrar. As gravações também vão ter disponível tanto em português quanto em inglês. E por enquanto foi todas as regras para os participantes. Qualquer dúvida, se vocês têm, não só sobre os palestrantes, mas apoio técnico com as salas, vocês sempre podem colocar no chat. E a nossa equipe aqui, Vitória e Lucas, vão apoiar com qualquer problema que vocês enfrentam. Ok, muito obrigada de novo pela participação e agora eu quero passar primeiramente a palavra para o nosso parceiro, grande amigo, o Eduardo Soriano. Ele é diretor do Departamento de Tecnologias Aplicadas do MCTI. Eu quero pedir a você de fazer umas palavras de boas-vindas. Muito obrigada. Você tem que habilitar seu microfone. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Vou dar boa tarde, porque eu não sei de onde vocês estão escutando. Eu estou aqui em Londres, no Royal Institute, que é a casa de Faraday, aqui onde fazia as pesquisas. Então, nada como fazer uma abertura falando um pouco sobre tecnologias, onde o Faraday desenvolveu tecnologia aqui. Muito interessante, né? E é muito importante a gente agradecer primeiro aos parceiros, ao governo alemão, à Agência Espacial Alemã, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao qual faço parte. O ministro Marcos Pontes deu muito apoio ao projeto e o ministro Paulo Alvim continua dando apoio. A
todas as instituições parceiras, Ministério das Minas e Energia, ANP e um sem número de parceiros, porque a gente sempre fala que esse projeto ProQR é um projeto que foi construído dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é um projeto para os parceiros, ou seja, cada um tendo sua etapa e sua participação bastante importante e precisa. Hoje nós vamos introduzir um tema chamado Book and Chain, porque é um nome meio complicado, mas no fundo ele significa o seguinte: imagine que você vá fazer um voo e você possa compensar de outra forma as emissões. Então, tanto a companhia quanto o fabricante, quanto o passageiro queira compensar. Então, existe um conjunto de transações que são feitas onde você compensa isso através de uma fonte não ligada direta à aeronave, ou seja, a aeronave não está usando combustível, mas nós estamos usando em outro lugar ou produzindo em outro lugar. Mas isso é só para a gente começar a conversa aqui. E nós vamos ter uma palestra sobre isso, como é que isso funciona. Isso é muito próximo à questão da fotovoltaica, só para todos entenderem. Eu posso reduzir minhas emissões com a fotovoltaica lá longe. É como fosse isso. Mas a gente vai explicar como é que funciona isso, o mercado aeronáutico, com o mercado de combustíveis. Então, esse conjunto de eventos que a gente promove aqui no ProQR, ele tem a finalidade de disseminar tecnologia, disseminar novos conceitos e novas formas de pensar. É muito importante isso, e isso é uma parte importante do projeto, que é a disseminação de tecnologias e a promoção de debates vinculados a temas novos, novos modelos de negócio, e ao qual o projeto também tem objetivos, não são só questões tecnológicas hoje em dia. Hoje em dia, qualquer solução técnica, científica, tem que ser acompanhada de modelos de negócio e outras atividades. Então, esse aqui é mais um seminário promovido pelo projeto ProQR, é um projeto de cooperação Brasil-Alemanha, onde nós teremos palestras de especialistas para debater com mais profundidade, com mais precisão, temas muito modernos e atuais, que inclusive pode ser pensado para outros segmentos, essa mesma questão de book and claim. Então, teremos especialistas aqui. Então, eu queria devolver a palavra para a nossa moderadora, Tina, que tem sido uma parceira incansável, e para os demais organizadores aqui, como Marcos e equipe. Eu queria dar o meu muito obrigado a todos e vamos começar aqui. Assistam, participem de todo, façam bastantes perguntas, porque nós temos a oportunidade de debater aqui com pessoas que realmente estão pensando com profundidade o assunto, pensando, logicamente, focando mais nos combustíveis aeronáuticos sustentáveis, mas são tecnologias e posturas que podem ser aplicadas em vários segmentos tecnológicos que estão em desenvolvimento hoje. Obrigado, Tina. Por favor, passo a palavra para você novamente. Obrigado a todos. Muito obrigada, Soriano, e também agradecimento especial que você priorizou a participação hoje, mesmo estando numa viagem na Europa. Muito obrigada. Bom, como o Soriano já comentou, hoje a ideia desse webinário é editar uma ideia de níveis diferentes de o que é Book and Claim, o que são as prioridades, o avanço do Book and Claim no nível internacional,
no nível aqui regional da América Latina e também aqui no Brasil. E nós convidamos excelentes palestrantes para poder dar realmente uma boa abordagem sobre essa temática, trazer essa temática para vocês. E nesse sentido, eu queria já apresentar a nossa primeira palestrante, a Sônia Rueda. Ela trabalha também na GIZ, no PTX Hub em Berlim, e ela é assessora para os temas de aviação da indústria química no Power2X Hub. É uma iniciativa implementada por meio da GIZ, da Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, em nome do Ministério de Economia e Ação Climática alemão. E é financiado pela Iniciativa Climática Internacional. A Sônia, ela é especialista em áreas como energias renováveis, estatística de energia, cálculos e relatórios de emissões de gás de efeito estufa. Também as normas ISSOO 1401 e 9001. Indústrias de processos biológicos, bem como medidas de eficiência energética. E a Sônia, hoje, ela vai nos trazer uma visão do conceito do Booking Claim. Ou seja, não se preocupa se você não sabe bem do que se trata, porque a Sônia vai te ajudar a entender muito bem o que é esse mecanismo e para que a gente precisa ele, para que ele é necessário de poder promover SAF, esses querosene de aviação sustentável. Ela também vai nos aterrissar assim, no mundo dessa temática e trazendo a visão global sobre Book and Claim. Então, não vou perder mais tempo aqui, eu quero chamar a Sônia para começar a apresentação dela. Muito obrigada. Obrigada, Tina. É um prazer estar aqui e eu estarei compartilhando os meus slides aqui. Eu espero que você possa ver e essa apresentação. Então, que nem Tina falou, eu trabalho pelo PTX Hub, então, bom dia a vocês, e hoje eu vou falar sobre o conceito Book and Claim de uma perspectiva internacional, e a minha ideia é estabelecer uma base para começarmos uma discussão e depois mostrar detalhes nas próximas apresentações dos nossos colegas, não é? Para começar, eu gostaria de falar sobre o PTX Hub. Nós vamos falar sobre por que o SAF também, por que nós estamos apoiando os combustíveis de aviação sustentáveis. Depois falaremos sobre Book and Claim com estudo de caso e o desenvolvimento internacional que está acontecendo ao redor de tudo isso. Então, o PTX Hub é, na verdade, uma plataforma de troca para mostrar o hidrogênio verde em todo o mundo. Nós trabalhamos com ministros, governos, indústrias, ONGs, think tanks e peritos. E o nosso foco é no desenvolvimento da capacidade em questões de sustentabilidade e também em operações de redes internacionais. Vamos ver, então, por que o SAF? Então, neste caso, nós estamos focando nos combustíveis sustentáveis de aviação. Tem muitos motivos para a gente reforçar o uso desses combustíveis. Um dos principais motivos é que, na verdade, são os únicos combustíveis de aviação verdes que estão adequados para serem usados na aviação. Isso quer dizer que nós podemos começar a utilizá-los imediatamente. E eu estou muito empolgado em compartilhar com vocês essa tabela que mostra, então, o relatório do Grupo de Ação de Transporte Aeroviário e que mostra para nós as indicações de quando nós estamos esperando que nós vamos poder utilizar esses combustíveis verdes e para quais aplicações. Então, nós vemos aqui
para voos de curto e médio distância, com menos de 1.500 quilômetros de distância, nós vamos poder ver aviões elétricos ou então os aviões que utilizarem combustível verde a partir de 2025 e 2030. Então, é possível ver a implantação até 2050 para todas essas aplicações. Mas se a gente examinar aplicações para voos de curto e médio distância, chegando até 1.500 quilômetros, esse combustível sustentável de aviação são a única alternativa, tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo. Então, definitivamente haverá uma grande demanda por esses combustíveis e nós precisamos encontrar maneiras de alavancar o mercado. Na verdade, esses combustíveis também introduzem esses novos modelos de partículas que, comparados aos outros, causam muito menos problemas ao ambiente. Então, esse nosso caso, geralmente nós nos referimos ao PTL, que é uma das diferentes métodos dos combustíveis sustentáveis e já são certificados pela STM. Então, eu gostaria de apresentar para vocês esse mapa da OACI, e aqui nós podemos ver a produção desses combustíveis sustentáveis de aviões. Em azul, nós podemos ver aqueles que eu já mencionei, ou que já estão em operação. E aqui nós podemos ver que eles estão localizados em poucas áreas do mundo. Isso significa, se nós vamos todos ter acesso a esse combustível sustentável, nós deveríamos transportar esse combustível ao ponto onde eles serão consumidos. Isso vai implicar em um custo extra, com certeza, e também emissões adicionais por causa do transporte desses combustíveis. Então, no final, não existe um benefício muito real nesses combustíveis em relação à sua distribuição. E esse fato que nós temos que pensar esse transporte mostra que o desenvolvimento do mercado é um pouco mais desafiador. Então, na verdade, nós precisamos de um sistema que nos permite atingir todos esses mercados sem a necessidade de grandes transportes para esse combustível. É aqui que entra o Book and Claim como uma solução possível. Então, o que vem a ser o Book and Claim? Na verdade, ele tem diferentes definições. Eu acho que tem sido difícil encontrar uma definição única, porque existem diferentes interpretações para o sistema, mas todos vão nesse modelo de custódia, cadeia de custódia, e com os atributos ambientais do produto de um produto específico. Então, todos eles separam os produtos físicos dos benefícios ambientais. E a esses benefícios ambientais, por exemplo, como a redução das emissões de carbono, seriam alocados num relatório e aí seriam feitas a sua comercialização. Então, esse conceito está aqui, em teoria, talvez seja um pouco complicado, mas, na verdade, a gente tem que ver exatamente como funciona para podermos entender-os melhores. Eu queria apenas realçar que uma das definições nós vemos que diz que o Book and Claim elimina a separação de produtos certificados. Isso principalmente para a regulamentação europeia, porque no momento
se você tem um produto certificado, você precisa mantê-lo em uma infraestrutura em separado. Alguma coisa que é certificada precisa ir num pipeline ou num tanque diferente daquele que está num ponto sustentável ou certificável. Então, o problema é que nós não estamos levando vantagem desse drop-in, dessa condição para esses combustíveis de aviação. Isso é algo que não deveremos esquecer. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês. E, basicamente, nós temos que separar o certificado de redução de emissão nesses produtos. E como isso é feito? Basicamente, os produtores iriam fazer uma certa quantidade desses combustíveis sustentáveis de aviação e esse produtor vai informar o registro a respeito do volume que foi produzido e para essa quantia seria capaz de calcular as emissões que seriam utilizadas e então reduzidas com o uso desse combustível. Mas essa informação, então, é informada ao registro e o produtor desses combustíveis passam para um tank farm, onde esses combustíveis são misturados com querosene fóssil, esse tipo de combustível. Isso significa que, a partir desse ponto, o nosso combustível passa a ser tratado como um combustível normal e vai para a cadeia de fornecimento, a cadeia de valor e pode ser utilizado por uma empresa aérea ou em um aeroporto que esteja localizado próximo ao produtor do PTL, não é? O que acontece com esse certificado de redução de emissões e por que eles estão incluídos no registro? Eles já podem ser, então, comercializados. Então, qualquer empresa no mundo que está disposta a pagar esse preço premium poderá, então, receber o certificado de redução de emissões para colocar de acordo com a sua responsabilidade pela pegada de carbono. Com isso, nós podemos ter clientes de toda a parte do mundo e assim utilizar o combustível PTL. Traz mais vantagens, é claro, para todos. Então, considerando os benefícios, em primeiro lugar, nós temos uma cadeia de suprimento mais sustentável. Aqueles que estão utilizando os combustíveis perto da sua produção, a gente elimina os custos das emissões e dos transportes. A gente pode manter os custos menores, porque a gente não precisa nenhuma nova estrutura para esse combustível adicional, basta misturá-lo com o combustível já existente de qualquer maneira que vocês queiram e vocês vão ver então esses benefícios sendo utilizados. Vai ser independente da sua localização, porque em qualquer parte do mundo será possível adquirir esses benefícios do SAF. E aí a gente pode conseguir toda uma produção. Então, se a gente falar sobre os clientes corporativos, nós podemos dizer que a gente quer realizar todos os nossos voos em termos de carbono neutro, não é? E então a minha empresa nesse caso se tornaria carbono neutro. Basta para isso adquirir as reduções de emissões são equivalentes ao voo que são associados à sua empresa e você teria então essa capacidade de misturar ou alguma limitação apenas de acordo com os limites da mistura. A mistura, no momento, pode ser feita em 50%, não é?
Isso por motivos técnicos, por causa dos motores, alguns deles ainda não são capazes de utilizar 100% de combustível sustentável de aviação. Então, com isso, existe uma outra barreira que pode ser eliminada utilizando isto, e também a gente pode abrir as portas para novos agentes no campo. Então, por exemplo, se você tem a maior parte dos produtores com uma boa produção de SAF, o que seria o caso dos produtores de PTL, então nós podemos utilizar aquele estudo semelhante àquele que já mostrou sobre energia renovável para agregar esses novos produtores e permitirem que eles façam parte do mercado. Então, este aqui é um benefício adicional para esse sistema. É claro, o sistema também possui seus pontos fracos, os seus riscos e os seus desafios. Eu acho que o principal desafio que já foi mencionado em todas as discussões é a dupla contagem, ou seja, que a redução da emissão seria contada para o cliente que está adquirindo o benefício e também para a empresa aérea que, na verdade, está utilizando o combustível SAF. Então, para evitar que isso ocorra, o sistema tem que ser gerenciado por um terceiro independente que está sujeito à regulamentação de auditoria regulamentar. E isso é extremamente importante para garantir a total rastreabilidade, e isso é bastante importante para manter tudo de acordo com os regulamentos. E nas últimas iniciativas, a gente já pode ver que a empresa aérea Singapore já anunciou um projeto piloto Book and Claim com uma mesa redonda para materiais sustentáveis. E isso é um programa para lançar, então, esse conceito, e eles estão lançando isso e já deveria estar sendo implantado. Agora, nesse mês de julho, nós devemos esperar, então, um anúncio a partir da Singapore Airlines, e eles querem tornar disponível 1.000 créditos SAF à venda. Então, esses créditos serão gerados a partir de 1.000 toneladas de combustíveis sustentáveis de aviação produzidos em Singapura. E aí, cada crédito vai ajudar a reduzir 2,5 toneladas de emissão de dióxido de carbono por crédito. Então, isso são os números que eu compartilho com vocês, e isso faz parte desse projeto piloto, que, na verdade, é uma das primeiras iniciativas utilizando essa realidade do Book and Claim. Existem outras iniciativas também, mas essas são umas das poucas que já estão fazendo um piloto e realmente fechando um projeto real. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que meu tempo já se esgotou, mas eu agradeço muito por estar aqui e ficaria muito feliz em responder a qualquer pergunta. Obrigada. Muito obrigada, Sônia, para essa apresentação muito boa, deu uma super boa reportagem para que esse sistema de Book and Play é tão importante, né? De poder ter mais sustentabilidade na produção, para não precisar transportar o querosene de aviação sustentável de longas distâncias, porque nós sabemos que tem alguns países que são melhores para a produção, precisando de energias renováveis, a países e regiões do que outros. Então, é super importante também controlar o custo, de ter essa independência de localização e de poder ter
novos atores envolvidos. E, claro, nós temos os grandes desafios, já que isso é um sistema que precisa ser acordado no nível internacional, de não poder contar duplamente, né? Vamos dizer assim, desculpa, aqui tinha uma... Ok. De não contar duas vezes ou várias vezes, né? Vamos dizer assim, certificados que estão sendo produzidos e vendidos, e de fazer 100% rastreável também, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Sônia. Foi uma apresentação muito boa, com também essa boa notícia da Singapore Airlines, de já fazer um primeiro passo, porque, claro, esse tipo de mecanismo, como está sendo feito no nível internacional, também é um processo, assim, desafiador de poder ter um resultado satisfatório para todos os países que participam nesse tipo de, ou vão participar no futuro nesse tipo de mecanismo. Muito obrigada, Sônia. Agora eu queria introduzir para vocês o nosso próximo palestrante, o senhor Pedro de la Fuente, da IATA. O Pedro, ele é gerente sênior de Relações Externas e Sustentabilidade para as Américas da Associação Internacional de Transporte Aéreos. Ele é especialista em finanças e relações internacionais, sustentabilidade da indústria aérea e gestão de negócios. Ele possui vasta experiência em questões de política internacional voltada à redução das emissões de carbono na aviação. Atualmente atua no projeto e governos da região da América Latina e do Caribe no desenvolvimento de políticas que estimulam o avanço de combustíveis de aviação sustentável e de estratégias voltadas para a descarbonização da indústria de aviação. E hoje o Pedro vai trazer uma perspectiva concreta e das discussões, das ações das empresas, das aerolíneas que estão sendo organizados dentro da IATA. E, claro, ele também vai falar, eu espero que ele também vai falar sobre um estudo que a IATA especificamente contratou sobre essa temática de Booking Claim. Então, muito obrigada, Pedro, pela participação e queria dar a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigada. E espero que vocês consigam ver os meus slides aqui. Estão aparecendo. Bom dia a todos. Estou muito feliz em estar aqui hoje, representar aqui a IATA, e nós somos uma associação com 219 membros, representando 83% do transporte aéreo. A Sônia já explicou um pouco sobre o sistema Book and Claim, e nós temos slides bastante semelhantes, mas eu vou focar sobre a estratégia para a aviação. Como setor, em outubro de 2021, a indústria se comprometeu a ter zero emissões de carbono até 2050. Esse é um desafio bastante importante, comparando com os acordos de 2009, adicionando mais uma redução de 50% até 2050, com os países, com as contribuições do Acordo de Paris. O estudo que nós contratamos analisam vários cenários, a Sônia já mencionou isso, foi produzido em 2019, e aqui foi uma combinação de possíveis cenários que nós podemos alcançar, e chegamos à conclusão que sem os combustíveis sustentáveis aéreos, não seria possível bater essa meta. Então, 50% das emissões
da redução será do uso de combustíveis sustentáveis, e a outra parte, a redução tecnológica, e com isso para pequenos voos curtos e médios podem ser utilizados recursos elétricos. Temos também reduções por partes dos aeroportos. Os aeroportos têm que aumentar também as eficiências nos portões, tempos de voo e eficiências na área, de fato, da gestão. 19% para as emissões que não vão ser passíveis de redução. Temos outras medidas também das indústrias nesse mercado, mas na estratégia até 2025, a maior parte das reduções, de fato, vão vir de uma nova tecnologia, que é a captura de carbono. Captura de carbono e armazenamento. A indústria vai conseguir transicionar para a PTL, como a Sônia já falou, e o combustível de aviação sustentável vai ser misturado com hidrogênio, e com isso é possível ter um produto final. E o desafio que nós temos agora, como eu já falei, vem da produção dos combustíveis de aviação sustentáveis. Até o final de 2021, foi possível ter 100 milhões de litros de SAF para conseguir alcançar o objetivo de descarbonização até 2050, para conseguir essa redução. Mas falando dos SAFs, e a palavra sustentabilidade, no fato, é uma palavra muito importante, porque a sustentabilidade é definido como algo que pode ser, tem recursos contínuos, e isso mantendo o equilíbrio, e nós podemos ver as emissões, a redução das emissões de CO2 em todo o ciclo de vida. Nós podemos ver que isso é equivalente à redução de dióxido de carbono, e isso é retornado à atmosfera. Isso permite que SAFs vai, em todo o ciclo de vida, ser zero carbono. E tanto o transporte, o armazenamento, todo o processo de refinamento, tudo isso, esses são os elementos importantes, e os combustíveis aéreos já mostraram ter essas reduções em geral, e com isso nós podemos ter umas reduções de 80% na maioria dos casos. Além disso, SAFs têm menos impurezas, e isso permite ainda uma redução maior de dióxido de carbono, e a tecnologia atual conseguiu. No caso dos SAFs do lixo, que esse é uma outra rota que está sendo explorada, então aqui nós podemos ver que são utilizados resíduos que em outros casos ainda produziriam mais gases de efeito estufa, então, e substituindo os combustíveis fósseis. Então, a utilização de SAF não vai reduzir as emissões de carbono. SAF precisa demonstrar uma redução de carbono em todo o ciclo de vida. Isso é um processo bastante importante, porque é um elemento essencial para a certificação de sustentabilidade, porque isso vai permitir uma harmonização
quando falamos da certificação e para evitar também os greenwashing, a imagem verde, como nós ouvimos também na apresentação, alcançando da perspectiva da indústria, nós queremos os incentivos dos governos para a produção de SAF são utilizados e são somente disponíveis quando os SAFs têm esses critérios, e nos Estados Unidos nós estamos falando de padrões de energias renováveis, as diretivas, nós temos no plano internacional também vários tipos de incentivos. A Corsia também tem, por exemplo, o sistema acordado que nós temos desde 2016, que começou a funcionar em 2021 para a redução do CO2 em voos internacionais. Como a Sônia já falou nos slides dela, em formas bastante distintas, nós podemos ver onde nós temos uma capacidade de produção atual. Um dos principais desafios que nós temos agora na questão de emissões é uma limitação na área dos locais de produção. E com isso, o SAF pode também se tornar bastante caro. O Book and Claim pode dar uma solução para isso, para fazer um vínculo entre produção e os consumidores. E, novamente, a Sônia já falou sobre isso, já explicou o processo. É um sistema que permite desacoplar os benefícios ambientais, físicos, e alegar mesmo que não há um acesso direto a esse produto. Então, uma determinada quantidade de SAFs pode ser comprada em algum ponto, e com isso o mercado não é mais restrito à cadeia de fornecimento física. Nós temos um mercado global. Isso não é nada novo, isso é algo que o sistema de eletricidade já funciona. As eletricidades das energias renováveis são compradas. O sistema oferece à maioria dos clientes a utilizar esses benefícios ambientais. Então, o que nós queremos introduzir aqui é a mesma coisa que nós temos já na área da eletricidade. Eu gostaria de explicar o que são os atributos físicos. Eu não vou querer detalhar isso mais, as apresentações serão disponibilizadas posteriormente, mas aqui vocês podem ver como no processo nós tentamos desacoplar o certificado, e a certificação é o que as companhias aéreas e as pessoas que querem alegar a redução de emissões podem utilizar. Então, o produto tem que estar dentro da cadeia de fornecimento e utilizado no sistema. A Sônia já falou sobre os benefícios, e são 4 principais motivos, que é reduzir os custos, também um sistema independente da localização, mas nós também temos muitos desafios. Nós precisamos de uma coordenação com diferentes interessados. Existe um registro e nós temos que fazer o vínculo entre os registros. Os certificados só pode ser solicitados uma vez, e então é importante não fazer um uso em duplicidade. Isso precisa ser garantido, e isso está muito além do escopo 1 e 2. E nós precisamos também de uma harmonização e uma interoperação dos sistemas B e C. Então, nós temos nós temos a possibilidade de conectar, e com isso o sistema pode se beneficiar. Nós já
temos experiências em utilizar esses registros. Isso já está sobre a Convenção de Chicago e CORSIA, e o que nós estamos tentando fazendo é ajudar os governos a ter um acordo para criar esse registro e permitir esse sistema de contabilidade. Então, todo mundo poderia ter um acesso aos SAFs disponíveis no mercado e também os que são produzidos no futuro. Então, um resumo do que nós temos nesse momento, quais as soluções que nós temos e o que já foi feito. Então, nós temos isso significa que nós não temos controle quando estão sendo utilizados os SAFs, mas no momento da emissão do certificado. Isso permite que reduzir o preço dos SAFs convencionais que nós temos agora. Então, nós temos 2 sistemas, nós temos também o combustível convencional e com o sistema Book and Claim é possível reduzir o preço e ter também os benefícios ambientais. Nós também precisamos de um registro digital que vai conectar o SAF com as 3 emissões que podem ser registrados na perspectiva num plano global. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado pelo convite hoje. E se tiver mais algumas perguntas, estarei muito feliz em responder. Muito obrigada, Pedro, pela sua apresentação, que era muito bom de também entender assim o ponto de vista dos membros da IATA, né? Que, claro, é importante entender o que o mercado está querendo. E vendo que confirma também a necessidade desse mecanismo, mecanismo global. E o que eu vi, especificamente, eu quero colocar em destaque, que talvez na apresentação da Sônia não ficou tão prominente, mas que isso também é importante para a competição saudável, né, entre os atores comerciais desse mercado. E dando mais um spotlight aqui também na necessidade de ter uma registração transparente e viável para esse tipo de certificados, e a importância de reconhecer a querosene de aviação também como tão importante de poder atingir as metas internacionais que nós temos na área de descarbonização do setor de aviação, né? Claro, também a citação da duração desses pedidos de SAF. Então, muito obrigada mais uma vez, Pedro, pelo seu tempo, pela sua apresentação. Foi uma grande honra de poder ter você hoje naquele evento. Obrigada. Agora, eu queria introduzir a nossa próxima palestrante, a senhora Laís Tomás. Ela é da UFG, ela é secretária de Relações Internacionais da Universidade Federal do Goiás. Ela atua como professora adjunta no curso de Relações Internacionais e no programa de pós-graduação em Ciência Política. Ela é pesquisadora da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para a Aviação, RBQAV. E ela é membro do Conselho de Diretores de Advanced Biofuels USA. Ela tem atuado na área de políticas públicas e combustíveis sustentáveis de aviação, e ela é membro fundadora e responsável pelas relações internacionais e governamentais da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na UFG. Desculpa. E nós convidamos a Laís hoje para falar sobre um estudo que ela conduziu. Isso é um estudo de governança e políticas públicas para o SAF. Ou seja, a Laís agora vai trazer a perspectiva brasileira sobre essa área de governança e, claro, também esse mecanismo de Book and Claim.
Então, muito obrigada pela presença hoje. Laís, eu quero dar a palavra para você. Muito obrigada, Tina. Muito bom dia e boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui contribuindo mais uma vez com o projeto ProQR. Agradeço também a Vitória, Marcos, toda a equipe da GIZ que também está por trás da organização desse evento. Vocês me ouvem? Ainda? Ah, tá bem. Achei que tinha congelado. Então, eu realmente fiquei muito contente, né, de refletir mais sobre o Book and Claim quando foi feito o convite. Queria apresentar algumas possibilidades dentro da estrutura conceitual mesmo, até chegar no que a gente acabou desenvolvendo também dentro do estudo. Então, antes de mais nada, né, o conceito de chain of custody, né, que é de cadeia de custódia no português, ele é uma estrutura multissetorial e globalmente aplicável, a qual os sistemas existentes podem se referir para esclarecer as diferenças entre os seus sistemas e modelos genéricos de cadeia de custódia, né? Então, é basicamente uma cronologia física ou eletrônica de documentação, né, o tracking em papel, né, mostrando a aceitação, a compra, a custódia, controle e transferência à disposição de um produto ou atributos sustentáveis associados. Então, o Book and Claim é um tipo desse, como a própria Sônia mencionou. Então, primeiramente, a gente tinha um modelo chamado Identity Preservation, que é basicamente aquele no qual os produtos certificados, eles são fisicamente segregados de produtos não certificados em todo o fornecimento da cadeia, enquanto que o sistema ele também fornece uma rastreabilidade até a origem do produto. Nesse caso e nos outros casos também, é importante ressaltar que qualquer tipo de chain of custody não deve desfavorecer pequenos operadores econômicos. Então, isso é importante sinalizar ainda mais no mercado como o SAF que está, né, começando a atuar mais enfaticamente nesse contexto. Quando a gente vai para um outro tipo, né, de não só o Identity Preservation, tem o Physical Segregation. Então, a segregação total garante que o produto certificado seja mantido separado de fontes não certificadas em cada etapa da cadeia de suprimentos, permitindo a garantia de que os ingredientes dentro de um determinado produto é originário em fontes certificadas. Essa segregação total permite a mistura de produtos certificados de uma variedade de fontes certificadas para o mesmo produto. Então, sobre esse modelo, a mistura física de qual produto está certificado e não certificado não é permitida. E aí você vai para um outro tipo de exemplo de chain of custody, que é o mass balance, que tem sido utilizado mais frequentemente, inclusive dentro da União Europeia. O próprio IRFS dentro dos Estados Unidos também entra nesse contexto, que é um termo abrangente para diversos tipos de cadeia de custódia, que envolvem a mistura de produto certificado e não certificado, desde que as quantidades sejam controladas. Então, esse controle pode ser tanto com porcentagem, pode ser volumétrica, e nos modelos de mass balance, o volume do produto certificado que entra na operação é controlado a um volume equivalente de produto que sai da operação, que pode ser vendido como certificado. Quando a gente olha para o mercado de RINs nos Estados Unidos, que é o modelo do IRFS, existe já esse tipo de iniciativa no sentido de cada produto, cada galão físico, né, de combustível renovável recebe o seu número, e aquele distribuidor ou a refinaria que não o compra fisicamente pode, né, adquirir esse crédito, o RIN, atrelado a esse galão físico e fazer a comercialização. Então, o Book and Claim seria um passo um pouco além, né, nesses conceitos,
que ele prevê que a prosperidade, então, de um produto certificado é transferida para esse certificado negociável em um ponto específico dessa cadeia de fornecimento. E, a partir disso, o produto certificado pode ser misturado com outros produtos não certificados, enquanto aqueles que possuem certificados podem ser negociados independentemente do produto original. Pelo resgate do certificado negociável, uma quantidade equivalente do produto será declarada sustentável, independentemente da sua origem. Então, assim, quando a gente pensa para o Book and Claim no SAF, né, para além do que já foi mencionado pelo Pedro ou pela Sônia, é realmente uma saída nesse contexto onde a gente tem poucos fornecedores e que a demanda tende a só aumentar, dado tanto a Corsia quanto as políticas nacionais, dessas políticas públicas que têm buscado, então, avançar em governanças e em mandatos, né, que requeram que os operadores aéreos utilizem o SAF. No contexto, então, brasileiro, a gente, obviamente, viu dentro, né, de várias discussões no subcomitê do ProBio-QAV, do combustível do futuro, e aí o Renato vai explorar mais adiante, que há desejo de vários, né, stakeholders para que essa política também possa ser incorporada. Mas, obviamente, ela requer bastante cuidado, bastante estudo ainda para ver como que, nesse contexto, então, do Brasil, onde você tem a concentração de grandes aeroportos na região sudeste, um outro mais na região nordeste, então, como que os arranjos produtivos locais, as rotas, né, que são melhores desenvolvidas baseado nessas especificações regionais, poderão dar conta de realmente produzir e buscar também atender essa demanda. Então, que o Book and Claim ele não seja um fator que concorra com essa produção local, haja vista que outros países, como o próprio mapa que a Sônia mostrou, já estão produzindo, então os operadores que, né, teriam que comprar SAF aqui no Brasil, comprariam então um certificado, inclusive em outros países, para compensar essas metas, mas como que a gente pode pensar isso sem deixar, então, de... Laís, não sei o que aconteceu, mas o seu microfone, de repente, está desativado. Desculpa, eu nem estava tocando, não, são mistérios da virtualidade. Então, onde eu parei, que vocês deixaram de me ouvir? Foi menos do que, assim, do que 10 segundos. Foi bem, eu comentei bem rapidinho. Tá ótimo. Então, retomando, a ideia de que você adote um sistema de Book and Claim politicamente no Brasil pode favorecer nacionalmente regiões que estariam, então, distantes desses centros produtores, né, que têm uma, digamos assim, tendência melhor a ser esses centros produtivos, terem as usinas de produção de SAF, mas também não pode deixar com que esse tipo de iniciativa bloqueie realmente a produção e incentivos para que outras áreas que não são realmente ainda produtoras de biocombustíveis ou de combustíveis sustentáveis de aviação tenham também incentivos para que produzam. Com relação ao principal desafio, né, da dupla contagem ali, se vai ser feito um sistema nacional, se vai ser um sistema internacional, se ele vai ser também incorporado dentro do próprio Corsia, tem uma iniciativa, por exemplo, que foi feita pela Shell, que justamente chama a Velha, a Shell American Express, está anunciando, então, esse conjunto, uma plataforma que vai usar o blockchain, que então é uma tecnologia que pode ser então adotada a favor para garantir essa credibilidade de um sistema Book and Claim. Então, como pensar então a adoção do blockchain? Quando a gente, né, discutia o RenovaBio, isso também veio à tona, né? E em vários mercados de carbono. Hoje, até onde eu tenho conhecimento, o Corsia já reconhece, por exemplo, 6 mercados que podem fazer a compensação de créditos de carbono. Então, como que isso também não vai, de certa forma, harmonizar
ou desses mercados que já estão adotados, eles fariam, então, essa gestão do book and claim internacionalmente? E como que daí dentro, por exemplo, do RenovaBio, a gente pode estudar formas para que a estrutura que a gente já tem, que obviamente tem partes obrigadas diferentes, então aqui a gente tem os distribuidores, num sistema de SAF são os operadores aéreos, como que a gente poderia pensar, então, dentro da nossa estrutura nacional? São realmente muito mais questões do que respostas, ainda que a gente tenha feito um estudo extensivo, como a política ainda está sendo desenhada, e aí na hora da implementação isso realmente deve ser melhor discutido e ouvido. Por exemplo, no Reino Unido, quando foi feito um plebiscito, um questionário para os vários atores que estão envolvidos nessa questão, se eles preferiam, aliás, a pergunta foi se eles se eles concordavam ou não se esse mass balance poderia ser também permitido outras formas de chain of custody. Então, 28% disse que sim, que concordava que houvessem outras formas, e aí o book and claim, ele é citado, mas muitas pessoas também acham que deveria primeiro ter uma fase com o mass balance e depois passar para o book and claim. Então, por isso que, obviamente, eu tendo a trazer uma questão de que, em aspecto nacional, isso tem que realmente ser mais amadurecido. E com isso eu finalizo, então, os meus mais questionamentos do que respostas, e agradeço a presença de todos e todas. Obrigada, time. Muito obrigada, Laís, pela apresentação e pelas questões, porque, como você comentou, aqui no Brasil, mas também internacionalmente, nós estamos agora na fase de criar políticas públicas. Então, essas questões que você está trazendo são essenciais. E o que eu quero também dar um destaque, que esse desafio da dupla contagem, nós temos já uma tecnologia, claro, hoje em dia não está sendo utilizada nessa área, mas como o blockchain, né, pode realmente ser um sistema confiável e também com uma boa legitimidade para poder evitar esse desafio que, claro, é grande no futuro. E, sim, acho interessante também, eu quero dar um destaque, que quando nós, talvez isso também tenha a ver com o fato que eu sou alemã, mas eu sempre acho interessante ouvir a perspectiva nacional do Brasil, que é bem parecida também com uma perspectiva mais regional, porque o Brasil, com as dimensões quase continentais, é bem diferente em comparação com outras realidades, como países como a Alemanha, certo? Ou seja, de ter a necessidade e o desafio parecido que tem internacionais, aqui nacionais também, com o fato que tem distância entre os centros produtivos, tanto do uso do SAF quanto da produção dele. Então, mais uma vez, muito obrigada, Laís. E antes de introduzir o nosso próximo palestrante, eu só queria comentar, talvez alguns já perceberam, na nossa agenda nós tínhamos anunciado também uma contribuição do senhor Rogério Benevides, mas infelizmente, por causa de problemas técnicos, ele não vai poder participar hoje no nosso webinário. Então, sendo assim, eu queria passar agora, introduzir para vocês agora o senhor Renato Dutra, do MME. Ele é coordenador geral de biodiesel e outros combustíveis no Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, com experiência nos setores públicos e privado, sendo desde 2013 servidor de carreira da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Ele ocupou posições de liderança em multinacionais e na ANP e desempenhou atividades ligadas aos mercados de biodiesel e etanol, regulação econômica, logística de combustíveis, defesa de concorrência, comércio exterior e planejamento energético. E hoje o Renato vai trazer para nós a perspectiva do governo, a perspectiva do Ministério
sobre esse mecanismo Book and Claim, como poderia funcionar aqui no país e, claro, também a conexão para o âmbito internacional. Então, nesse sentido, eu queria, de novo, agradecer, Renato, para a sua participação, para seu tempo, sua dedicação, e queria passar a palavra para você. Obrigada. Muito obrigado, Tina. A toda a equipe do ProQR, eu agradeço o convite em nome do Ministério de Minas e Energia. Essa apresentação ela vai acabar sendo também uma continuação aí do que os nossos colegas apresentaram, né? A Sônia trazendo aí o conceito do Book and Claim e os benefícios, né? O Pedro trazendo a visão aí do setor aéreo, né? E a estratégia que reconhece que o SAF ele é necessário para se alcançar o Net Zero no setor, né, e que o Book and Claim é uma estratégia de mercado que amplifica a eficiência dessa estratégia rumo ao Net Zero. E também a professora Laís Tomás, né, que trouxe um pouco aí da perspectiva para o Brasil no âmbito do estudo, né, que está sendo conduzido por ela. Eu vou projetar a tela para compartilhar a apresentação com vocês. Todos enxergam? Sim, perfeito. Obrigada. Perfeito. Bom, então, a nossa contribuição para esse evento é trazer a visão que o governo construiu ao longo aí dos últimos meses no âmbito do programa Combustível do Futuro, né? E nesse programa, né, que foi instaurado em junho do ano passado, né, ou seja, praticamente um ano aí de discussões, o tema do Book and Claim foi veiculado em diversas ocasiões e permitiu que a gente concluísse que, para o caso brasileiro, o Book and Claim tem o potencial aí de trazer uma série de benefícios para o mercado de SAF que a gente pretende instalar no país. E a gente gostaria, primeiramente, de compartilhar, dentro dessa visão brasileira, quais são os benefícios que nós enxergamos que o Book and Claim teria para esse futuro mercado de SAF. Então, primeiramente, como já foi mencionado aí pelos palestrantes anteriores, ele é um mecanismo baseado numa solução de mercado, né, que é voltado para o ganho de eficiência alocativa no produto destinatário, que no caso seria o combustível sustentável de aviação. E isso, né, teria como um segundo benefício dele derivado, que seria viabilizar, né, a minimização dos custos logísticos das empresas aéreas e de transporte desse combustível em todo o território nacional, permitindo aí uma diferenciação entre o uso físico, né, e o uso dos direitos, né, ambientais advindos do combustível sustentável de aviação. Também, para o caso brasileiro, né, a gente entende que ter um sistema bem implementado no país de Book and Claim garantiria aí também a integração do mercado nacional ao mercado internacional, através dos direitos de compra dessas compensações. E também enxergamos como um quarto benefício o fato de que, se instalar um sistema de Book and Claim no país, exigiria aí a formação de um mercado organizado para a transação desses direitos de compensação. E ter um mercado organizado, por si só, também representa um benefício do sistema. Um quinto benefício também, que foi fruto aí dos debates ao longo das discussões no programa Combustível do Futuro, é o fato de que ele contribui para que o SAF elegível ao Book and Claim tenha a sua cadeia de custódia rastreada e certificada. E também nós entendemos que o rastreamento dessa cadeia de custódia e sua certificação, ela traz um benefício aí em termos de controle para todo este mercado a ser desenvolvido. E um sexto benefício também que é claro é que, para o caso brasileiro em específico, isso seria uma iniciativa pioneira no âmbito do mercado de combustíveis. Então, quando nós olhamos todo o setor de biocombustíveis, né, que é bastante desenvolvido no Brasil, essa iniciativa seria, para o caso do SAF, pioneira em relação aos demais setores
de combustíveis renováveis e sustentáveis. Também a gente entende, fruto dos debates, que o sistema de book and claim permitiria aí uma contribuição importante para o alcance dos compromissos internacionais do Brasil no âmbito do Acordo de Paris e do CORSIA, especificamente para o setor aéreo. E, por fim, né, ele estaria, o sistema de book and claim também estaria alinhado às premissas que foram aprovadas no âmbito do subcomitê Pro-BioQAV do programa Combustível do Futuro. E aí, a partir deste último benefício e deste quadro que a gente pinta nesse primeiro slide, a gente entra aqui especificamente no desenvolvimento da política pública para introduzir o SAF no país, cuja decisão do Conselho Nacional de Política Energética foi de realizar esse desenvolvimento através do programa Combustível do Futuro. Então, eu recapitulo, para quem não conhece, o programa Combustível do Futuro ele foi instaurado pelo Conselho Nacional de Política Energética em abril de 2021 e começou a ser operacionalizado em junho do ano passado. E esse programa, né, ele tem diversas frentes de trabalho e ele tem um objetivo geral que abrange todas essas frentes, que é o de propor medidas para incrementar a utilização de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono para promover essa descarbonização da matriz energética e de transporte. E dentre os 7 principais temas do programa, um deles é especificamente para o SAF, né? E para desenvolver as propostas dessas medidas para o SAF, foi instaurado um subcomitê com o objetivo de propor essas medidas para introduzir o combustível sustentável de aviação na matriz energética brasileira. Então, todo o debate que foi realizado e que a gente vai tentar trazer alguns elementos preliminares do book and claim nessa política pública que está em desenvolvimento foi criada no âmbito desse subcomitê chamado Pro-BioQAV. E qual foi, então, a estratégia adotada no âmbito desse subcomitê? Então, primeiramente, nós convidamos diversos stakeholders de todas as áreas que são afetas ao setor de aviação. Então, a gente tem aí representantes do setor aéreo, representantes de operadores aeroportuários, associações representativas desses setores, representantes do setor de combustíveis fósseis, de combustíveis renováveis, consultorias, universidades, enfim, todo o rol de stakeholders que envolvem esse tema. E a gente coletou inicialmente desses stakeholders documentos técnicos e contribuições formais realizadas ao longo de uma série de reuniões. Essas contribuições elas foram sistematizadas, né, ao longo de pilares temáticos, e cada pilar temático teve, dentro desses pilares, o desenvolvimento de premissas que a futura política pública para introduzir o SAF na matriz energética brasileira deveria atender. Essas premissas seriam enunciados que serviriam de base para que o governo pudesse ter um amparo para desenvolver o seu trabalho finalístico, que é o de promover a normatização da política pública. Então, foram várias frentes que foram abertas ao longo desses pilares e premissas, né? E uma dessas frentes é exatamente a do book and claim. Então, para a gente entender como foi desenvolvido esse trabalho, né, eu trouxe aqui apenas um exemplo, né, de todo o conjunto de reuniões que foi realizado. Nessas reuniões, aí nós tivemos, dentre todos esses stakeholders que eu mencionei, dos diversos setores afetados pelo tema, a gente teve um conjunto significativo de representantes que trouxeram nessas reuniões de trabalho contribuições formais para que o governo pudesse balizar esse seu trabalho inicial, né? Então, aqui a gente tem apenas algumas dessas instituições que trouxeram essas contribuições, mas além dessas que estão sinalizadas nesse slide, nós tivemos outras que não fizeram apresentações formais, mas que participaram do debate ativamente. Então, nós tivemos aí 10 reuniões de trabalho, longas reuniões de trabalho com esses stakeholders.
A gente teve mais de 60 agentes participantes por reunião, né, contribuindo ativamente para o debate. Mais de 20 apresentações formais desses stakeholders que constam nesse slide, totalizando, ao todo, 115 contribuições formais para a política pública na visão do mercado, do terceiro setor e de órgãos e instituições também públicas, nacional e internacional. E também esses stakeholders trouxeram para nós cerca de 45 estudos, ou relatórios, ou papers sobre o tema, que eles consideravam importantes que fossem levados em conta no processo de elaboração da política pública. Então, a partir daí, estou passando o slide aqui, estou vendo se está atualizando. Bom, a partir daí, então, perfeito. Então, a partir de todo esse trabalho, né, de reuniões que duraram aí cerca de 6, 7 meses, nós tivemos a sistematização dos pilares e a organização dos enunciados das premissas, e essas premissas foram aprovadas em janeiro e divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia em fevereiro deste ano, dando origem aí a um conjunto de premissas, né, que são de domínio público, né, foram amplamente divulgadas, e dessas premissas, algumas têm relação direta com o tema do Book and Claim. Então, aqui eu listo as 4 premissas que eu entendo que têm relação direta com aqueles benefícios que nós citamos no primeiro slide da apresentação, né? Então, uma primeira premissa é a de que a política pública deveria permitir que todas as rotas tecnológicas pudessem ser inseridas na criação desse mercado nacional de SAF, a permissão de que se pudesse utilizar diferentes teores de SAF em qualquer parte do território nacional, e isso é uma premissa importante, porque difere um pouco das demais políticas públicas no setor de biocombustíveis, que exigem normalmente um uso uniforme em termos percentuais em todo o território nacional. Então, permitir que os operadores aéreos descarbonizem a sua matriz de uso de combustível, utilizando diferentes percentuais em todo o território nacional, daria um ganho logístico bastante importante, e a gente entende que o Book and Claim poderia contribuir como mecanismo para se alcançar e se realizar essa premissa. Nós tivemos também uma terceira premissa, né, que é o terceiro quadro em azul, que é diretamente ligado ao Book and Claim, que seria no sentido de que se estaria recomendando que fosse estudada a viabilidade de aplicação do Book and Claim no caso brasileiro. E aqui essa premissa é importante porque dela deriva uma ação do governo que é a de indicar a necessidade e a formação aí de um grupo de estudo que permita estudar para o caso brasileiro eventuais desafios que a gente teria que enfrentar para implantar essa medida e as recomendações das ações que seriam necessárias para que isso viesse a ser uma realidade. E também uma última premissa importante seria criar incentivos à exportação de SAF, baseado aí na ideia de que o país ele tem um potencial de ser um grande produtor, né, e também permitir que o Book and Claim seja uma realidade, facilitaria que, de uma maneira indireta, o país pudesse também fornecer, né, esses direitos de compensação a outros países, a demandantes de outros países, a partir aí dessa sistemática. Então, o ponto principal aqui, que é de ação como recomendação do desenvolvimento dessa política pública, é a criação aí de um grupo que vai fazer esse estudo de viabilidade. Esse grupo ele teve uma iniciativa a partir do Ministério de Infraestrutura, que criou um termo de referência para a contratação de estudiosos que vão nos ajudar nesse trabalho de mapeamento. E esse termo de referência já está em execução, né? Um estudo que está em andamento e que, conforme o cronograma definido junto ao Ministério de Infraestrutura, que fez parte conosco do Programa Combustível do Futuro, deve ter aí um prazo para sua conclusão, provavelmente dentro aí de alguns meses mais adiante, e dele vão partir aí as conclusões que vão ser usadas para que o governo possa tomar o seu próximo passo.
Então, em termos gerais, para o tema do Book and Claim no programa Combustível do Futuro, a lógica, a nossa estratégia de ação, ela foi envolvida dessa maneira. E aí, em termos de considerações finais, eu gostaria de destacar 4 pontos principais, né? O primeiro deles é que o Book and Claim, ele, em todo esse debate, ele surgiu dentro do subcomitê Pro-Bio QAV como uma demanda dos stakeholders. Então, os próprios stakeholders despertaram esse tema para o interesse do governo federal, né? Principalmente aí com destaque para as contribuições dos operadores aéreos, da ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, e das associações representativas do setor aéreo, né? Como a IATA e a ABAR, no caso brasileiro. Também a gente, fruto desses debates, né, a gente também concluiu que, para o caso brasileiro, o Book and Claim ele tem o potencial de trazer grandes vantagens, né? Primeiro, porque o Brasil é um país de dimensão continental, então é irreal nós pensarmos que é possível que todos os aeroportos, e o Brasil tem muitos aeroportos, todos os aeroportos tenham fisicamente o SAF para fornecimento, né? A gente também é um país com um grande crescimento da aviação regional, e existe, em função disso, a possibilidade de alguns operadores aéreos não terem acesso físico ao SAF nos principais hubs, exatamente por operarem em aeroportos menores, né, e de escala regional. Então, o Book and Claim, ele resolve estrategicamente essa possibilidade de que operadores em aeroportos onde não haverá fornecimento de SAF tenham acesso a essa possibilidade de descarbonização de uma maneira eficiente através de um mecanismo de mercado. Terceiro ponto que consta aí nessa consideração final também importante é que nós entendemos que esse estudo de viabilidade ele deve fornecer os caminhos para identificar as oportunidades, né, os gargalos e os eventuais regramentos necessários para que nós possamos implementar o Book and Claim no Brasil. E, por fim, para encerrar a apresentação, nós esperamos que esse mecanismo, uma vez viável, né, em função das conclusões desse estudo, ele venha, né, em função da identificação da viabilidade, que ele seja regulamentado futuramente por via infralegal. Então, basicamente, aqui eu tentei trazer um pouco de uma visão da estratégia mesmo do governo, dessa estratégia como fruto do programa Combustível do Futuro. E também queria destacar que o programa Combustível do Futuro, para esse tema, ele desempenhou um papel fundamental na opinião pública e no debate nacional. Então, anteriormente a junho do ano passado, raramente nós víamos o tema do SAF sendo discutido ou veiculado na mídia e na opinião pública brasileira. E depois do início desse trabalho, nós vemos aí não apenas uma profusão do debate e das discussões técnicas do assunto, como também já tivemos anúncios públicos de empresas interessadas em investir em biorefinarias no país. Então, agradeço, Tina, e aos demais pela oportunidade, e eram esses os pontos que nós gostaríamos de compartilhar com os senhores. Muito obrigada, Renato, pelo seu input, pela sua apresentação, e eu quero parabenizar muito naquele programa de combustíveis do futuro e do processo dele, ou seja, estava muito bom assim, ver que uma temática que talvez no início do processo de formular essas políticas públicas, o mecanismo Book and Claim nem era tanto um foco, mas da estrutura como vocês conduzem o programa do Combustíveis de Futuro, que dá esse espaço, que dá essa oportunidade também para o setor trazer os pontos importantes que têm que ser considerados para realmente criar políticas públicas robustas, adequadas, para que pode ser feito uma descarbonização do setor de aviação aqui no Brasil, mas também, claro, tá vendo como líder para a descarbonização internacional, e algo que eu sempre destaco também, especialmente para a nossa audiência internacional, que o Brasil é muito na frente de definição, de formulação dessas políticas públicas, e
Bom, de novo quero parabenizar, porque no meu ponto de vista, dos processos que eu conheço em outros países, é uma forma que eu vejo como inovadora e, assim, muito bem feita, muito robusto. E, assim, eu estou já curiosa de ficar sabendo sobre o estudo que vocês encomendaram, sobre os resultados desse estudo e espero que nós podemos continuar essa boa cooperação e comunicação para poder continuar a contribuir. Muito obrigada. Então, agora, eu só queria trazer aqui que o projeto ProQR, que está sendo comissionado desde 2017 pelo Ministério de BMWK da Alemanha, o Ministério de Assuntos Econômicos e Ações Climáticos dentro da iniciativa e que está apoiando aqui no Brasil também essa parte, não só de ter uma planta piloto aqui produzindo no nível acima de 500 litros ao dia, mas também nessa parte de condições quadros. Claro, além da responsabilidade que nós temos de disseminar essas temáticas aqui no Brasil para que realmente o público geral entende da temática e sabe os assim, desafios, mas também os grandes benefícios que pode trazer para cá, para o Brasil, mas também internacionalmente, naquele desafio, né, de descarbonizar o setor de aviação. Então, queria só apontar de novo que hoje esse webinário está sendo gravado e nós vamos publicar nos próximos 48 horas tanto a versão em português quanto a versão em inglês. E vocês podem acessar ou encaminhar para pessoas que vocês acham importante acompanhar essas nossas discussões pelo canal de YouTube do Projeto ProQR. Aqui no chat tem o link para esse canal. Antes de passar a palavra para a minha colega Vitória, que ficou monitorando as perguntas e os comentários no chat, eu queria também destacar, se vocês têm mais algumas perguntas sobre o projeto, ou se vocês têm perguntas para os palestrantes que talvez surgem depois desse evento, vocês sempre podem entrar em contato com o nosso projeto pelo e-mail que nós temos. Peço, por favor, de colocar no chat. E nós temos também uma página online. Vocês podem achar tudo isso também nas lâminas que estão sendo compartilhadas. Então, agora eu queria passar a palavra para a minha colega Vitória, que monitorou as perguntas e dúvidas para poder trazer para cá. Obrigada. Obrigada, Tina. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, obrigada pela participação. Gostaria agora de compartilhar com vocês algumas das perguntas que nós tivemos ao longo das nossas apresentações. Caso ainda existam questões, vocês podem continuar colocando aqui pelo nosso chat ou podem enviar para o nosso e-mail, que a gente também pode facilitar o direcionamento dessas questões para os nossos palestrantes, para a nossa equipe ou para as pessoas especialistas que a gente tenha, né, na nossa rede de contatos e de cooperação. Vou começar aqui com as perguntas que foram feitas durante a apresentação, né, da nossa colega Sônia, pela Desirê Bertoli, que perguntou como garantir que esse sistema não seja considerado greenwashing. Essa foi uma pergunta, inclusive, que durante a fala do Pedro a gente teve uma menção, né, a esse processo. Então, talvez, Sônia, você queira falar um pouco mais, se Pedro quiser complementar também seria interessante. Além disso, a Desirê nos perguntou se existe algum esforço para que a auditoria não seja só no papel, mas com medições, sensores, balanço de massas, etc., rastreáveis e comprováveis. Ainda vou complementar, se você quiser, Sônia, a gente pode depois repetir, mas o Felipe Augusto perguntou também como serão tratados os limites de mistura no tank form e se não seriam necessários ainda tanques para o SAF 100%.
A ideia seria tratar eventuais SAFs de rotas distintas separadamente? Então, vou passar para você, Sônia, e também para os colegas que queiram complementar. Muito bem, muito obrigada, Vitória. Eu acho que na primeira pergunta, com relação ao greenwashing, sim, sempre existe essa preocupação sobre o greenwashing com esses tipos de sistemas, mas na realidade o sistema ele é formulado, se a gente seguir o sistema como está, não deveria haver nenhum greenwashing associado ao mesmo. Por isso que a transparência é essencial para o sistema. E eu acredito que os critérios de sustentabilidade para esses combustíveis sustentáveis de aviação deveriam estar no topo da prioridade para o seu emprego. E também está relacionado àquela ideia de ter um benefício ambiental e não para danificar o planeta, conseguir apenas uma solução para as emissões de carbono. Então, eu acredito que a transparência, o sistema de certificação e umas auditorias firmes sejam importantes para evitar que isso passe a se tornar parte de algo que possa ser considerado como greenwashing. Então, isso tem a ver com a primeira pergunta. Com relação à pergunta da mistura, bem, vamos dizer que nesse momento os combustíveis sustentáveis de aviação são certificados exatamente que nem os combustíveis fósseis, o querosene fóssil, são certificados pela ASTM na norma 7566. Então, em termos de conteúdo, mistura, substâncias químicas e seus requisitos do combustível, eles estão todos compatíveis ou avaliados de acordo com as mesmas restrições. Então, temos que dizer que eles devem ter, então, o mesmo conteúdo e não apresentar nenhum problema. Se eu entendi muito bem a pergunta, eu entendo também que nesse momento existe um limite de 50% de mistura de combustíveis sustentáveis e haverá um momento quando esses combustíveis serão separados para termos uma mistura adequada, não é? E isso é uma questão no momento e nós no PTX Hub estamos analisando também as outras alternativas ou então tentando aumentar os limites para ver qual seria a possibilidade de ter um combustível sustentável 100% utilizável. Então, uma vez que a gente tem a mistura, a gente pode utilizar a mesma infraestrutura na cadeia de valor e na cadeia de distribuição. Então, vamos dizer que os benefícios existem e tem mesmo que a gente tenha que misturar. E a gente, se não precisasse misturar, o benefício seria maior ainda. Mas faz parte do processo e, é claro, existem razões técnicas porque não conseguimos permitir ainda 100% de SAF. Então, espero ter respondido as perguntas. Caso contrário, por favor, perguntem mais e eu vou tentar responder. Excelente, Sônia. Muito obrigada pelas respostas. Caso algum colega ainda queira complementar, fica aqui o convite, o espaço aberto. Enquanto isso, vou transmitir a pergunta que foi feita ao Pedro. Já vi que o Pedro também tem sua mão levantada. Talvez, Pedro, você queira iniciar sua fala complementando as perguntas que foram feitas, mas também possa falar um pouquinho mais sobre o Booking Claim ser ou não aceito no âmbito do CORSIA. Essa foi uma pergunta feita pela Nívia e nós tivemos a contribuição, inclusive, do Darlan, da ANAC, que respondeu que ainda não, mas talvez você possa explicar um pouco mais sobre esse processo.
Sim, muito obrigado. Na verdade, eu gostaria de começar um pouco com o Wash Green. Nós perdemos o som dele. Aqui voltou. Ele estava com o microfone errado, então ele se desculpa. Eu só gostaria de falar um pouquinho a respeito sobre a primeira pergunta com relação ao greenwashing e os SAFs. Eu acho que quando a gente fala sobre esses combustíveis sustentáveis, junto com o anexo 16 da Convenção de Chicago, onde foi muito específico os critérios de sustentabilidade foram estabelecidos. Isso significa que esses combustíveis têm que ser produzidos demonstrando que pelo menos exista uma redução de 10% das emissões durante o seu ciclo de vida, comparados ao combustível convencional. E eles não podem prejudicar a produção de alimentos ou prejudicar os recursos naturais na sua produção. Água, por exemplo, a água hoje em dia é um ativo muito importante. E, em segundo lugar, que o que é dedicado, o território dedicado à produção desses combustíveis não são altos em fontes de carbono, ou seja, a gente não vai utilizar, por exemplo, a Amazônia para produzir esses combustíveis. Uma vez falado isso, os outros critérios que foram bastante restritos, junto com a ISCC, o RSB e os órgãos de certificação, significam que as matérias-primas que são permitidas no CORSIA, que nós reconhecemos no comércio internacional, têm que ser certificados pelo ISCC ou RSB para garantir, então, que outros aspectos, como o trabalho social e acessibilidade a esses recursos, estejam garantidos nesse processo de certificação e não estamos utilizando um produto que explora a mão de obra infantil ou que coloque em problema os territórios, as terras que vão ser usadas. Uma vez dito isso, de uma maneira natural, o registro será capaz, então, de controlar, de uma certa maneira, como esse processo de certificação está sendo utilizado. Então, precisamos ter uma representação, ou seja, um terceiro que sempre possa auditar esses registros, essas certificações e ser capaz de demonstrar que, na verdade, são uma contribuição para a redução das emissões. Tem uma adicionalidade, que é uma das características que estamos falando quando falamos da mudança climática. É importante demonstrarmos que, sem esse produto, as emissões não terão uma redução. Então, a adicionalidade é um aspecto muito importante quando nós falamos a respeito sobre alternativas para redução de emissões de CO2 pela aviação. Agora, no ponto onde o CORSIA permite ou não um sistema de book and claim, isso não está no momento que o CORSIA entrou em vigor em 2016, ele reconheceu os combustíveis sustentáveis de aviação e também a sua certificação para falar sobre sua redução, mas não falou sobre o sistema Book and Claim. Esta semana estão debatendo esses objetivos e o que nós esperamos do ponto de vista do setor e do ponto de vista de políticas é que a OAIC seja capaz de modificar e agregar critérios para um sistema Book and Claim no futuro, que já está sendo discutido pelos grupos de trabalho. Então, da mesma maneira que o CORSIA fez um registro de compensação de carbono, haverá um registro para o SAF e também um livro de regras sobre como o SAF deveria participar no arcabouço das Nações Unidas. Obrigado. Acho que agora eu estou com o microfone ligado. Ok. Um agradecimento, né, Pedro, pela sua fala. Gostaria também de transmitir a parabenização pelo evento a todos os palestrantes e todas as palestrantes. Agora, mais diretamente para Renato, além de congratulações, claramente,
uma dúvida seria sobre o estudo de viabilidade de Book and Claim que foi mencionado. Se existe um prazo definido, um cronograma definido para a conclusão desse estudo e se já sabemos, se já temos a informação de quem vai conduzir, realizar esse estudo. Além disso, Renato, foi perguntado também pelo Jorge, do IBP, como está a proposta da PL Combustível do Futuro, se isso já foi discutido também no Congresso. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, né? Então, respondendo à primeira, né, como eu mencionei, esse estudo, ele, para ter um caráter oficial, ele foi convocado através de um termo de referência do Ministério de Infraestrutura, que também foi fruto aí dos debates do subcomitê. Então, por ser um termo de referência, né, foi aberto um edital, né, e foram selecionados pesquisadores que vão coordenar a partir da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas que vão trazer aí a participação de outros pesquisadores para o desenvolvimento dos diversos temas, dentre eles o do Book and Claim. É um termo de referência que abrange toda a cadeia de discussão do ProBio QAV. O Book and Claim é um desses temas, né? E o nosso trabalho no Ministério de Minas e Energia, né, dentro desse horizonte aí de quase 2 anos de estudo, é fazer com que o tema do Book and Claim seja aí um dos primeiros a serem entregues. Então, na ordem de prioridade recomendada, né, um dos primeiros é exatamente esse tema, porque é um tema que, dentro do subcomitê ProBio QAV, ele teve, embora ele tenha tido no subcomitê o reconhecimento da importância, ele, em termos técnicos, não foi amplamente debatido. E o termo de referência ele reconhece que era necessário ainda aprofundar estudos a respeito da viabilidade no caso brasileiro. Então, a gente, em termos de... O termo de referência tem esse prazo aí de quase 2 anos, com diversos temas a serem estudados, e nossa ideia é que o Book and Claim seja um dos primeiros a saírem do papel. Em relação à segunda pergunta, né, que eu imagino que seja a respeito do envio ao Congresso de proposição de normas, né, a gente fechou aí uma proposição e ela não foi enviada ainda ao Congresso, né, no âmbito do governo federal a gente tem que fazer toda uma etapa aí de validação entre ministérios, né, e a gente está nessa etapa, exige aí um grande trabalho de coordenação, né, e assim que isso for finalizado, né, a gente vai poder aí decidir pelo encaminhamento no momento adequado. Muito obrigada, Renato, pelos esclarecimentos. Nós temos ainda uma pergunta do professor pesquisador da Universidade Federal da Bahia, da UFPA, professor Delano, sobre como seria, né, tratada a questão das regras e limites legais de porcentagem de mistura obrigatória, né, do QAV fóssil, e se poderíamos ter voos com, por exemplo, 20% de SAF e outros voos com 100% QAV fóssil, para consolidar essa média de 10% de uso de SAF pelas empresas. Essa pergunta não foi direcionada, mas acho que talvez, Renato, você queira fazer um input e deixarei o espaço aberto também para quem quiser complementar. Bom, como eu mencionei, uma das ideias principais das premissas aprovadas é a de que a gente deveria evitar aí o passeio logístico do produto, né? E isso seria viabilizado se o compromisso de descarbonização de um operador aéreo pudesse ser realizado em seu cômputo global, né, sem exigir que ele executasse um percentual fixo em todos os seus voos. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a ideia seria que fosse permitido utilizar diferentes teores, obviamente, né, respeitando os limites técnicos de mistura, conforme assinalado aí no âmbito da STM, né, e da própria ANP. Então, a ideia da flexibilidade, ela seria aí uma das premissas da política pública para o tema. Obrigada. Uma última pergunta que nós recebemos aqui no chat, e novamente
encaminhando o nosso encontro, né, para o seu encerramento, vou convidar as últimas pessoas que tiverem ainda questões, que a façam prioritariamente pelo chat, mas ainda, Renato, existe aqui uma dúvida da Vânia, para saber se o SAF PTX já estão em análise para homologação na ASTM. Bom, primeiro, boa tarde, professora Vânia. Essa pergunta é extremamente técnica, eu não saberia te responder, né? Então, até passo a palavra aos demais colegas, caso eles tenham conhecimento técnico aí da parte de qualidade para poder endereçar a sua pergunta. Obrigada, Renato. Talvez algum dos demais colegas, Pedro? Acho que talvez... Poderia repetir a pergunta, por favor? Claro. A pergunta da professora Vânia é se os SAF PTX já estão em análise para homologação na ASTM. Talvez, caso a professora Vânia ainda queira fazer um complemento sobre a dúvida, e aí eu passo a palavra para você, Pedro. Bom, boa tarde a todos. A dúvida é porque os combustíveis, os novos combustíveis, né, PTX, eu ainda não vi nada sobre homologação na STM, então eu tenho uma curiosidade, porque você, para utilizar o SAF, você precisa ter, né, toda uma testes, né, de performance, se isso já foi feito, né, ou se está em andamento, como está o andamento, né, dessa parte de autorização do uso desses combustíveis para esta rota. É uma curiosidade. Mas se não souberem, não tem problema. Não tem problema, talvez, é uma curiosidade. Se me permite, né, talvez, professora Vânia, assim, no âmbito do governo, né, a instituição que é representada lá no âmbito da STM é a Agência Nacional do Petróleo, né, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, seria a instituição adequada a responder, porque é que participa ativamente dos debates, representando o governo federal na associação. Então, seria até, acho que, mais plausível que a agência pudesse tirar essa dúvida. Responder. Ok. Não tem problema. Eu vou buscar informação. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Vânia, pela explanação. E, Renato, eu ainda vou confirmar se Pedro quer fazer um input final sobre essa dúvida. E eu vi que Sônia também se colocou aqui, levantou a mão, talvez, para fazer uma fala nesse sentido. Bem, o que eu queria acrescentar, alguns pontos, na verdade. Hoje nós temos 7 caminhos que são certificações que foram aprovadas pela ASTM para os combustíveis sustentáveis. Quer dizer, a gente pode distribuir isso em 3 maneiras distintas, não é? E que alguns que usam petróleos, outros é o jet na produção da aviação, mas no futuro nós vamos ver o Power to Liquid, que a Sônia mencionou durante a sua apresentação. Mas a HEFA, hoje em dia, é a principal fonte de produção para a SAF, nós vemos isso, e também vamos começar a ver algumas das outras produções de álcool jet nos Estados Unidos no futuro próximo. Mas qual será o limite? Essa é uma outra pergunta que a ASTM, por causa do processo de certificação, permite apenas uma mistura de 50%, e isso quer dizer que o que nós falamos de SAF, na verdade, é um produto que usa o SAF numa certa proporção com o combustível convencional, Jet A ou Jet B, e
um padrão de certificação STM 55. E, na verdade, o que a gente obtém no avião, a gente vê aquilo que nós chamamos de um combustível misturado, que a gente chama de SAF. Mas os produtores estão trabalhando com as OEMs nesse momento para os fabricantes de motores para garantir que qualquer motor no futuro seja capaz de, com segurança, operar com 100% de combustível sustentável nas suas voos. E aí a gente pode, talvez, ter visto algumas notícias que algumas empresas aéreas já estão colocando seus voos com um motor em 100% de SAF durante os voos. Então, quando a gente vê esse anúncio de 100% do SAF, na verdade, apenas em um dos motores. No outro é 50%. E é assim que que eles estão fazendo, mantendo a regulamentação, um com 100% e outro com o jet fuel, combustível convencional. Mas o que nós esperamos é que até 2030, ou mesmo antes, os aviões já chegam capazes de operar com 100% de SAF. Excelente, Pedro, muito obrigada. Vou passar para a fala final da Sônia, Sônia Rueda, e depois vou passar a palavra para minha colega e diretora Tina Ziegler para fazer o encaminhamento final e o encerramento do nosso evento. Por favor, Sônia. Muito obrigada. Eu acho que nós tivemos respostas muito completas para essa situação. E o PTL, na verdade, já está sendo certificado pela STM, então está certificado de acordo com o SP, o Fischer-Tropsch SPK, esta rota, que é o nome oficial que aparece na STM, e, novamente, quer seja um limite de mistura de 50%, mas, que nem foi mencionado pelo Pedro, existem algumas empresas que estão testando 100% de SAF nos seus aviões, e existem, é claro, as limitações técnicas, principalmente pelo conteúdo de enxofre aromáticos, mas tudo pode ser verificado para alguns aviões, os novos aviões que poderão utilizar 100% de SAF, pode ser uma possibilidade, uma realidade que nem o Pedro mencionou. Então, eu acho que não tenho mais a acrescentar. Pedro já deu uma resposta bem completa, então eu agradeço por terem me convidado aqui hoje. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes pelo excelente input. Eu acho que conseguimos ter uma discussão muito boa aqui, um grande esclarecimento sobre a discussão atual internacional e também as questões, principalmente aqui para o Brasil e como o governo brasileiro está abordando essa temática, esse mecanismo. Quero, claro, também agradecer o Eduardo Soriano por ter feito as palavras de boas-vindas, agradecendo também todos os que participaram agora ao vivo e os que vão assistir a gravação, reforçando, se tem mais dúvidas sobre a temática, sobre o projeto, vocês sempre podem entrar em contato com o nosso projeto, e é um grande prazer para nós de facilitar o contato diretamente com os palestrantes ou também esclarecimento de assuntos pela nossa equipe aqui. Muito obrigada a todos, eu desejo um ótimo resto do dia. E, mais uma coisa, fiquem ligados, a gente vai daqui a pouco mandar um aviso, um convite para o nosso próximo webinário. Muito obrigada. Muito obrigado a todos.